E aí galerinha, tudo beleza? Espero que sim. Hoje eu vou trazer mais uma dica para vocês, que também é outra dúvida dos alunos que eles me perguntam, beleza? Então fica com a gente e assiste até o final para aplicar na tua redação. Roda a vinheta. Então, como eu falei para vocês anteriormente, hoje a gente vai falar sobre uma pergunta que os alunos me fazem muito e eu vejo que alguns têm bastante dificuldade nesse aspecto. O que é, cara? Olha só. É quando tu usa um contexto na tua introdução, seja ele um contexto histórico, seja uma obra da literatura, tá? Toda vez que tu usa esse recurso, o que é legal tu fazer? Tu colocar um operador argumentativo que explique que esse contexto ele é semelhante à realidade que a gente está vivendo. Ele é usado como parâmetro ficcional, por exemplo, quando for uma obra de ficção. Porque tem muitos alunos que cometem o seguinte erro, eles trazem esse contexto e aí, cara, eles já colocam um operador levantando a tese deles. Como se esse contexto histórico ou essa obra da literatura fosse culpada pela situação que a gente está vivendo. Então, por exemplo, tem gente que coloca assim, ó, Machado de Assis, na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, afirma não ter tido filhos e não transmitido a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Dessa forma, o processo de adoção no Brasil é complicadíssimo por questões... Cara, peraí, o Machado não tem culpa do processo adotivo no Brasil. Então tu explica que semelhante a essa frase, no Brasil contemporâneo ou atualmente, por quê? Porque na grande maioria das vezes do Enem o tema, na grande maioria não, todos eles, né? O tema ele vai ser atual, ele vai ser um tema de agora. Então se tu usa uma obra lá do século XIX, do século XX, um contexto do século XV, tu tem que fazer essa transição para o teu leitor. Quem é o teu leitor? A banca de redação que vai ler a tua redação no dia, tá? Então vem comigo, vamos analisar e vamos entender como isso funciona, tá legal? Essa aqui, cara, é parte da introdução da Amanda Rocha, tá? Que tirou 1000 em 2019, que era o tema a democratização do acesso ao cinema. Então nós vamos fazer a leitura, não é toda a introdução, tá? É só uma parte dela e eu vou chamar a atenção de vocês onde está a parte, em que local aqui do texto está a parte que a gente precisa ficar ligado, tá bom? Presta atenção. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, então olha só, até onde vai o período histórico que ela está usando? Olha aqui, ó. Olha aqui. Até aqui. Então por quê? Por que, professor? Porque ela está dizendo, ó, a construção dos feudos, que ela explica o que é esses feudos, para o leitor, porque o leitor talvez também não saiba, e é legal a gente explicar tudo o mais amplo possível para esse cara que está corrigindo. Ela explica, ó, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média. Ponto. O que ela fez? Aí os feudos, ó, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Ponto. Tá legal por quê? Porque ela pega o cerne da questão, ou seja, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando tu usar um período histórico, um livro, tu tem que pegar o cerne da questão. Não adianta ficar ficar se enrolando, sabe? Ai, o período tal. Ai, cara, pega o cerne da questão. Pegou o cerne da questão, tá bom. E aí, cara, olha só, o que ela faz aqui agora? Olha aqui, gente, ó. Semelhante a essa época. Tá vendo, gente? Não é em função da Idade Média que o problema cobrado na prova está acontecendo. Então ela está usando como semelhança, tá? Como uma semelhança. Então ela coloca, ó, semelhante a essa época, vírgula, ó, no contexto brasileiro. E qual a palavrinha que a gente tem aqui? Contemporâneo, cara. E aí agora o que vai vir aqui, professor? Agora vai vir a tese dela.
opinião dela. Então, olha só, gente, que bacana. Opinião, cara. Então, eu não posso, por exemplo, tá, colocar o contexto que ela colocou. Qual é o contexto dela? O contexto dela é a construção dos feudos. Ela vai trazendo toda essa história, tá? Dessa forma, o cinema. Não, cara. Porque eu estou usando um momento histórico que não democratizou parte do seu acesso à cultura. Então, ó, semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, e aí aqui eu vou continuar, ó. O cinema, ou qualquer coisa parecida, tananã, tananã, tananã. Então, gente, quando eu usar, por exemplo, tá? Quando eu usar um contexto histórico, como ela colocou aqui, eu tenho que trazer um operador semelhante a essa época, não distante da ficção, a título de ilustração. Eu tenho que explicar para a banca que não é em função desse contexto que eu usei que está acontecendo esse problema. Os alunos fazem muito isso, me dá uma raiva, cara, porque tu fala, todo mundo diz que entendeu, aí chega na hora, coloca lá o contexto do Machado e logo depois assim, ó, nesse sentido, como se o Machado fosse o culpado do cinema não ser democratizado ou de qualquer outra coisa. Então, ó, sempre que tu usar um contexto, que é o tipo de interpretação, o tipo de introdução que a Amanda Rocha usou, que é um contexto histórico, que tu pode trazer também um apelo à autoridade, tu pode trazer a frase de uma autoridade, tu pode trazer uma obra da literatura. Toda vez que tu usar esse tipo de introdução, que nós chamamos de contextual, que tu vai contextuar algum período, tu tem que trazer um operador que explique para a banca, no caso o teu corretor, que isso é semelhante a essa época. É uma semelhança, não é por isso que está acontecendo isso. Não é uma consequência direta. E aí, outra coisa importante, ó, no contexto brasileiro, porque o tema de redação do Enem é sobre o Brasil. Então, no contexto brasileiro contemporâneo. Por quê, gente? Porque o tema está pedindo para vocês escrever sobre a democratização do acesso ao cinema agora. E ela usa o feudalismo, ela usa a construção dos feudos, a Idade Média. Então, toda vez que acontecer isso, tu tem que colocar um operador que deixe claro isso para a banca, beleza, galera? Não distante da ficção, atualmente. Então, sempre explica e traz para o atual. Beleza, galerinha? Espero que tenham gostado de mais essa dica. Anotem aí para vocês, apliquem na prova que com certeza vai ajudar no dia do Enem, tá legal? Fica ligado que logo tem mais dicas. Tamo junto!